Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai analisar os dados da partida entre Fluminense e o Internacional de Porto Alegre, disputada no dia 16 de agosto de 2020 pela rodada 3 do Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã. Esse jogo terminou em 2-1 para o Fluminense, tendo uma virada aí, né? Inter saiu na frente, o Fluminense acabou virando o jogo. E antes de começar aqui, eu queria pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no nosso canal. Bom, pessoal, antes da gente ir para os dados da partida e tentar entender o que aconteceu, eu gostaria de mostrar para vocês aqui como que eu faço essas análises, né? Então, eu busco os dados de um serviço online, né, que disponibiliza os dados da partida de forma granular, por jogador, por evento. E aqui eu uso alguns conhecimentos de ciência de dados e também de linguagem em Python para consolidar esses dados, analisar, quebrar as estatísticas e aí tentar entender os resultados e gerar conteúdo aqui para a gente entender o que aconteceu nessa partida. Bom, tendo uma visão geral do jogo, como eu falei, o placar foi 2-1 para o Fluminense e a gente pode ver até que o Inter teve uma posse de bola um pouco maior, né? Teve 57% de posse de bola contra 43% do Fluminense. Mas o que chama atenção nesse jogo aqui, nesses dados, é a quantidade de chutes a gol para os dois times. Foi uma quantidade muito baixa de finalizações. Normalmente, aí quando um time tem esse número em torno de 10, um pouco menos de 10 finalizações, o outro time teve um número bem maior, porque passou muito mais tempo produzindo e finalizando. Mas nesse caso, a gente teve um número muito baixo de finalizações dos dois lados, certo? E, bom, vamos tentar entender o que gerou essa situação, né? A gente ainda teve 3 gols, apesar disso ter acontecido, mas 2 deles foram de pênalti para o Fluminense. Então a gente vê aí a quantidade de passes no jogo e foi uma quantidade bem baixa. O Fluminense teve 339 passes e o Inter 435. Vê que os jogadores aí que tiveram uma quantidade maior de passes foram até mesmo os laterais, né? E com um número aí próximo a 50, 40 passes, quando a gente vê normalmente nos jogos alguns jogadores com mais de 70 passes, né? E também vendo que os laterais e não jogadores de meio campo tiveram a maior quantidade de passes, explica um pouco da baixa produção. E além disso, dessa quantidade de passes realizadas, o Fluminense teve 80 passes errados e o Inter 96. Isso para os dois times dá um pouco mais de 3 passes certos para um errado, né? Então, basicamente, cada time conseguia trocar 3 passes e já errava um passe. Então, realmente fica difícil construir situações de gol, jogadas que cheguem próximo ao gol, errando um passe a cada 3. E esse número de passes errados nos leva a essa estatística que eu sempre gosto de olhar, que é os passes decisivos para o jogador, né? Ou seja, passes que deixaram companheiros em chance de finalizar, e acabou sendo bem baixo, né? Então o Fluminense teve 6 passes decisivos, enquanto o Inter teve apenas 7. E também um baixo número concentrado em alguns jogadores. O que a gente pode ver então, com esse baixo número de passes decisivos, alguns não vão se tornar finalizações, fica realmente difícil conseguir finalizar e fazer gols, certo? Então a gente teve esse número e isso acabou resultando essa baixa produtividade, né? Deixou o jogo um pouco mais chato, o jogo disputado no meio campo, sem muita criação. O Inter até teve mais chances, mas não conseguiu converter, né? E a gente vê aqui a quantidade de chutes a gol. O Fluminense teve 10 chutes e o Inter teve 8. Mas o que chama a atenção é a quantidade de chutes no gol, de fato, né? Dessas finalizações, quantos foram ali na goleira, na direção do gol. O Fluminense teve apenas 5 e o Inter teve apenas 3. Então, ainda assim, por ver, o Inter ainda conseguiu fazer um gol, tendo apenas 3 finalizações em direção ao gol do Fluminense, né? Que foram realmente na direção do gol e não chutes para fora. Então, além do jogo ter ficado muito amarrado, com pouca produtividade, com muito passe errado, ainda tem o fato de que quando teve finalizações, essas finalizações foram com uma pontaria muito ruim, né? Então fica bem difícil fazer gol.
E, claro, o Fluminense, em um certo momento, começou a gerar muitas bolas na área e teve 2 pênaltis com essas situações, né? Em situações que a bola foi cruzada na área, acabou tendo falta ou um lance de mão e que geraram uma situação atípica. Teve 2 pênaltis que acabaram gerando a vitória para o time do Fluminense. E, bom, vamos dar uma olhada em alguns lances dessas finalizações e melhores momentos do jogo. Bom, pessoal, era isso para análise desses dados. Um jogo um pouco complicado de analisar, já que teve uma situação atípica, né, com 2 pênaltis. Mas espero que vocês tenham gostado. Se pedir novamente, deixem um like e se inscrevam aqui no canal.